A paz do Senhor Jesus para a igreja. E que Deus abençoe esse pequeno rebanho que teve a consideração de sair de casa no domingo e vir para a igreja ouvir a palavra daquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo louvor, toda majestade, toda grandeza, porque Ele é eterno, a Sua palavra é eterna e dura para sempre, e o Seu reino jamais terá fim. Irmãos, nesta manhã, o Espírito Santo falou muito no meu coração sobre o que significa ser discípulo de Deus ou do Senhor Jesus, o que significa ser um adorador, até porque Jesus falou em João 3,23 que o Pai procurava aqueles que adoravam a Ele em espírito e em verdade, ou seja, os verdadeiros adoradores. E o que vem a ser um verdadeiro adorador? Quais são as funções de um verdadeiro adorador? Como um verdadeiro adorador ele deve se portar na casa de Deus, no templo, buscando a Deus, no dia a dia, em casa, nos negócios, na família, no meio da comunidade, vivendo no mundo. Que tipo de exemplo o adorador tem que dar? Quais são os frutos de um adorador para que ele seja verdadeiramente visto como adorador? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque frequentador de igreja, os templos estão cheios, as religiões estão cheias de frequentadores. O que vem a ser frequentadores são pessoas que muitas das vezes têm título de pastor, de apóstolo, de apóstola, bispo, bispa, são diáconos, presbíteros, têm cargo na igreja, cantam no louvor, fazem parte do grupo de oração, de ministração, ou senta no meio da igreja, mas só são frequentadores. São pessoas que o Pai não conhece, são pessoas que o Pai não recebe a adoração delas. E a Bíblia deixa muito claro que muitos vão dizer: Senhor, Senhor, no Teu nome a gente curou, a gente profetizou, a gente fez muitas coisas, a gente libertou pessoas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, a gente percebe, biblicamente, que muitos hoje, que o amor já esfriou e que está indo para a igreja porque virou só um costume, porque a igreja é um clube, ou porque ele se acostumou a ir lá pedir algo a Deus na igreja, para que Deus solucione sua vida, seus problemas, que cure sua vida das doenças, que abra as portas de emprego, que cuide dos seus filhos, da sua casa, dos seus negócios. Ou seja, as religiões, elas criaram um tipo de falso adorador, onde eles já se acostumaram a fazer isso. É por isso que na maioria das igrejas, o que você vê são louvores que diz que você vai ter, que você vai ganhar, que Deus vai fazer, que a porta vai se abrir, né? Você vai ver também louvores, né, que diz que Deus está vendo o teu choro, que Ele vai enxugar a tua lágrima, que você vai sair do cativeiro. Você também vai ouvir mensagens e pregações que falam nesse contexto também, dizendo que você vai ter, que você vai receber, porque o anjo está do teu lado, mas você não vai ver pregações e mensagens dizendo que você precisa se humilhar, que você precisa se converter, que você precisa
consertar os seus maus caminhos, que você precisa se santificar para poder ter um acesso a Deus. Ou seja, os falsos adoradores, os falsos louvores dos adoradores, eles não pregam que você precisa se santificar. Pelo contrário, os falsos louvores dizem que o seu pecado não consegue apagar a marca de Jesus que está em você, quando na verdade Isaías diz que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Então é esse evangelho café com leite, esse evangelho mentiroso que as pessoas estão pregando nas igrejas e que os falsos adoradores estão vivendo e estão iludidos. Hoje as igrejas viraram palco de show, onde o púlpito já não é mais um lugar consagrado a Deus para receber a mensagem da palavra de Deus e entregar para a igreja. O púlpito hoje virou um lugar sensacionalista, aonde se tem jogo de luz, aonde os cantores e os tocadores, eles fazem jeitos e tranjeitos no altar, eles pulam, eles fazem palhaçada no altar, eles fazem sensacionalismo no altar, com jogo de luzes, com fumaça no altar. O altar já não é mais um lugar onde Deus fala, separado para Deus falar, como sempre foi. Não, o altar agora virou um lugar de show. Cantor agora virou artista, pregador agora virou palestrante, virou uma pessoa assim que tem o dom da persuasão, e aí ele fala de uma forma que as pessoas gostam de ouvir. Por exemplo, quem é que não gosta de ouvir que você vai vencer, que você vai dar a volta por cima, que você vai ser um vencedor, que você vai ser rico, que você vai ser milionário, que você vai conquistar a melhor casa, o melhor carro, a melhor esposa, o melhor marido, que seus filhos vão passar no vestibular, que eles vão ser bem-sucedidos? Quem é que não gosta de ouvir isso? Agora eu pergunto, quem é que gosta de ouvir que precisa se santificar, que precisa andar em santidade, que precisa se humilhar na presença de Deus para poder ser exaltado pelo tempo de Deus, pelo próprio Deus? Quem é que gosta de ouvir que precisa cada dia mortificar a sua carne, matar o seu velho homem, enterrar os seus pensamentos malignos? Quem é que gosta de ouvir que você precisa ter cuidado com o que pensa, com o que fala, aonde você toca, ou aquilo que os seus olhos veem? Quem é que gosta disso? Ninguém gosta disso. Ou melhor, os falsos adoradores não gostam de ouvir isso. Só quem gosta de ouvir isso são os verdadeiros adoradores. E nós vamos saber por quê. Eu me lembro quando eu era criança, isso em 1973, 74, 75, porque eu nasci em 1970. Então com 5 aninhos eu já cantava ali no meio das crianças. Minha mãe me educou no altar do Senhor, na igreja, e tinha louvores que a gente cantava que era assim: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, boquinha no que fala, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, pezinho aonde pisa, cuidado, pezinho aonde pisa, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, pezinho aonde pisa. Isso a gente cantava quando éramos crianças, e desde criança, naquela época, a gente aprendia que a santificação ela tinha que estar em primeiro lugar. Os louvores diziam que eu tinha que ser santo para poder ter as coisas daquele que é santo. Mas hoje as pregações, os louvores, eles não dizem que eu tenho que ser santo, eles dizem que eu tenho que exigir, que eu tenho que declarar, que eu tenho que me revoltar e dizer que Deus vai fazer, porque Deus tem que fazer, porque eu vou ganhar, porque tem que ser assim. Ou seja, hoje os louvores e as pregações, elas dizem que Deus é o meu empregado, que o céu é meu empregado, que os anjos são meu empregado, e que eu
posso andar no pecado, que mesmo assim vai ter anjo cuidando de mim, que mesmo assim Deus vai cumprir as suas promessas na minha vida, porque a palavra dele não cai por terra. Ou seja, ninguém ensina que Deus me promete e ele não pode deixar de cumprir. Beleza, ninguém ensina isso. Isso aí eu creio, está escrito na Bíblia, mas ninguém ensina que o meu pecado, a minha vida promíscua, ou seja, a vida devassa, a vida mentirosa, ela faz com que a promessa de Deus na minha vida não seja cumprida. Ninguém ensina isso. Isso está na Bíblia. A Bíblia fala que o rei Saul foi escolhido como rei, mas ele foi promíscuo, devasso, zombou da adoração, zombou de Deus, tomou o lugar do sacerdote, e Deus não cumpriu na vida dele o que tinha prometido para ele. Por quê? Porque ele se contaminou. Em outras palavras, como que Deus vai colocar algo tão santo, tão puro, dentro de um vaso impuro, de um vaso sujo, de um vaso cheio de pecado? Impossível. Isso não existe. Isso só existe nas igrejas dos falsos adoradores, nesse falso evangelho que estão sendo pregado por aí. Só existe na boca desses louvores, desses cantores que cantam esses louvores ridículos, esdrúxulos, de que Deus vai ter que restituir o que eu perdi sem eu me santificar. É um louvor que diz restitui, restitui, mas não diz assim, se santifica, se santifica, se santifica. Então, irmãos, nessa manhã você vai entrar e saber de fato. Você vai saber, você vai entrar no conhecimento, na sua mente, o que significa ser um adorador a Deus e o que o adorador tem que fazer. Porque se você não aprender da forma correta, você vai ficar aqui no arrebatamento, você não vai ver a face de Deus, e depois você vai ficar no desespero, sofrer a grande tribulação e corre o risco de perder a sua alma para sempre. Então vamos começar a ler aqui no livro de Mateus, capítulo 2. Mateus, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. São 16 versículos, mas são 16 versículos pequenos, não são grandes, então a gente não vai demorar muito. Amém? Mateus, capítulo 2 e versículo 16. Eu vou começar a ler para ganhar tempo. Amém? Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora deixa eu interpretar esse primeiro versículo. Quem era Herodes? Herodes, ele usurpou o reino porque ele fez um acordo com Roma para ser rei naquele lugar. Herodes não era da linhagem real do rei Davi. Ele era um rei que usurpou o reino. O povo de Israel, eles esperavam na época um descendente de Davi, porque foi profetizado que viria e assumiria o reino novamente de Israel, que seria o Messias, o libertador de Israel das mãos do Império Romano. Até porque de Abraão até Jesus, ou melhor, de Abraão até Jesus, se você parar para analisar, o povo de Abraão, o povo de Isaac, o povo de Jacó sempre foram atacados por outros reinos. E depois que o povo entrou no Egito, e depois que saíram do Egito, Josué teve que destruir muitos reis para poder estabelecer
a nação de Israel. Então, essa briga de reis de fora que vinha e tomava Israel, escravizava, sacrificava e tomava toda a riqueza do povo de Israel, isso já era uma coisa costumeira na vida do povo de Israel. Por quê? Porque eles viviam pecando, então o pecado sempre atrai desgraça. E na vida de Israel, na trajetória de Israel até Jesus, muitos reis escravizaram Israel. E agora, na época de Jesus, o Império Romano também estava escravizando Israel. Israel vivia subjugado. Então Herodes, ele era um rei, falso rei, que fez um acordo com Roma e reinava a favor de Roma, e que na época, os religiosos da época, os saduceus e os fariseus, eles eram mancomunados com Herodes, ou seja, o rei Herodes, ele protegia os religiosos, até porque os religiosos faziam com que o povo respeitasse Herodes como rei. O que é que eu aprendo? Naquela época, quem deveria ser contra o sistema do diabo era a favor do diabo e era protegido pelo sistema do diabo. Os líderes religiosos eram protegidos pelo sistema do diabo, pelo rei Herodes. E hoje não é diferente. Essa semana, não sei se você está sabendo, mas já está saindo em todas as redes sociais, o presidente das Assembleias de Deus de Madureira foi para Roma e participou de um evento ecumênico e palestrou na Basílica de Roma, tirou fotos com o Papa, dizendo que a igreja precisa se unir aos católicos, ao povo romano. Ou seja, por aí você está vendo que a gente está voltando a viver o mesmo sistema que na época de Jesus tinha, e que Jesus veio contra isso, porque o reino de Deus jamais vai fazer acordo com o reino das trevas. Mas como está se cumprindo a palavra de Deus, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos vai esfriar e muitos falsos profetas vão surgir. Então está a maior polêmica nas redes sociais, porque está saindo em todas as redes sociais ele palestrando e falando que o povo evangélico precisa se unir com os irmãos católicos para proteger o mundo. Ou seja, isso aí já é o prenúncio de uma nova religião que vai estar surgindo, que é uma religião única, onde o Papa ele vai comandar tudo e todas as religiões vão ter que seguir o mesmo padrão do papado, do catolicismo romano. Isso chama-se ecumenismo. Isso é final dos tempos, isso é Apocalipse. Jesus já está voltando. Isso já está se cumprindo na nossa cara, diante dos nossos olhos. Não tem como negar que a palavra de Deus é real. Então, por isso que eu decidi hoje também falar sobre a verdadeira adoração, porque só vai ser arrebatado os verdadeiros adoradores. Os falsos vão ficar aqui para sofrer junto com os seus pastores falsificados, que estão se unindo ao sistema babilônico, ao sistema do diabo. Então, Herodes, ele era protegido por Roma e também protegia os religiosos, até porque os líderes religiosos eram a base do rei Herodes e o rei Herodes era a base dos líderes religiosos, ou seja, um ajudava o outro para se manter cada um no poder. Então, quando os magos, que provavelmente eram reis magos, que tinham tendência, estudavam astrologia na época, porque para eles descobrirem pelas estrelas que Jesus nasceu, eles deveriam ter conhecimento das profecias. Eles estudavam astrologia, porque a astrologia quem inventou não foram os tarólogos. A astrologia é uma coisa bíblica, quando ela é usada para glorificar a Deus, como os reis magos usaram. Eles usaram a astrologia para descobrir onde estava Jesus, aonde ele ia nascer, e foram para lá adorá-lo. Então, essa astrologia, ela não é satânica, como muitos tarólogos têm aí para adivinhar o futuro, para adivinhar, isso aí é coisa do diabo. Mas aqui a astrologia,
ela mostrou a grandeza de Deus. E esses reis magos vieram de longe. Vale salientar, irmão, que eles não eram daquela localidade. Eles vieram com comitivas muito grandes. Eles vinham trazendo muitas riquezas e eles precisavam ser protegidos no meio do caminho, porque naquela época não tinha estrada, naquela época não tinha luz, não tinha lâmpada, não tinha asfalto, não tinha carro, ônibus, avião. Eles vinham em cima de camelos, porque os camelos eram quem mais andava com melhor qualidade no deserto, porque o camelo ele passa até 90 dias sem beber água. Eles têm um depósito de água dentro deles, que eles bebem, e depois eles ficam se nutrindo por 3 meses consecutivos sem precisar de água. Então era o transporte perfeito para se andar no deserto. Era o melhor meio de transporte. Era como se fosse uma BMW da vida. Então eles vieram de longe, arriscando a vida. Por quê? Porque naquela época tinha muito salteador, muitos reis que invadiam, e eles vinham trazendo riquezas para Jesus. E aí eles andaram meses e meses seguindo aquelas estrelas, porque Deus estava trazendo eles, arriscando a vida. Uma coisa é você viajar daqui para o Nordeste num carro de luxo, ou até mesmo num Fiat Uno, num Fusca. Você vai chegar mais rápido. O Fusca não tem tanto luxo, mas você não vai chegar tão quebrado assim. Mas imagina você viajar meses e meses em cima de um camelo, meu irmão, naquele negócio duro, sem ter amortecedor, né? As tuas pernas vão assar, a tua coluna vai doer. E eu imagino que eles pararam muito para poder seguir o caminho, porque é sempre assim. O adorador, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, ele não desiste de fazer o propósito dele, que é adorar o Senhor. O falso adorador, qualquer probleminha, ele já não vem para a igreja, ele quer abandonar a obra, ele deixa de dizimar, ele não respeita a palavra de Deus. Mas o verdadeiro, mesmo com dores, ele não desiste, porque ele sabe que vai chegar o momento dele ser exaltado. Então olha só, esse povo vieram de longe, e quando eles chegaram em Belém da Judéia, uma comitiva muito grande. Você precisa entender, aqui tem alguns historiadores que dizem que eles eram só astrólogos, que eles eram só magos, que eles eram só videntes. Mas pela revelação da palavra de Deus, eu posso lhe dizer que eles eram reis, porque eles foram direto falar com o rei Herodes. Aí eu te pergunto, desde quando magos e videntes têm acesso direto a um rei? Só quem pode falar com o rei é quem é rei. Quando a pessoa não é rei e ela não tem grandeza, ela não veio com comitiva real, ela não é recebida por um rei e ela não fala com o rei manda recado. O rei manda o seu mensageiro falar e pegar mensagem, trazer mensagem. Mas quando são reis que vêm de fora com comitivas grandes, quem recebe é um rei, porque foram reis de outros países que estão vindo. E aquilo pode ser um acordo comercial, né? Até Herodes saber do assunto, ele talvez imaginasse que aqueles reis tivessem vindo com algum acordo comercial, fazer algum negócio, comprar coisas no reino, trazer coisas boas para o reino. Então só rei recebe rei. Por exemplo, se um presidente da República dos Estados Unidos, da Inglaterra, de qualquer país vier visitar o Brasil, o presidente não vai mandar um mensageiro, ele mesmo vai receber, porque isso é falta de ética. Existe uma ética no governo, nos reis e nos presidentes, que só presidente atende presidente, só rei atende rei, e essa ética ela é antiga. Então, se eles foram falar diretamente com Herodes, é porque eles tinham uma patente real, até porque eles estavam trazendo riqueza. E se eles fossem só videntes, eles não tinham riquezas para dar, porque vidente não tinha de riqueza. Só se a pessoa fosse estudioso de astrologia, ela não tinha riqueza, porque videntes e magos eram nomes dados a profetas. Por exemplo, Eliseu e Elias eram chamados de videntes ou magos, e eles também não tinham nada, eles viviam pela fé. Então, como é que esses homens poderiam
trazer riqueza para Deus se eles fossem só simples videntes ou simples magos. Eles também não teriam sido atendidos pelo rei Herodes. Mas a Bíblia diz que eles chegaram a Belém da Judéia e disseram, que queriam falar com Jesus porque eles iriam adorar Jesus. E eles foram falar isso para o rei Herodes. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Irmão, por que Herodes ficou perturbado? Porque ele pensou o seguinte: eu usurpei o reino, eu não estou aqui porque eu sou um descendente de Davi, então já sei o que está acontecendo. 3 reis se juntaram, vão se unir ao povo de Israel, vão tomar o meu reino e vão passar o reino para esse rei Jesus que está nascendo, que é descendente verdadeiro do rei Davi, e que tem direito, por lei, ao trono de Davi, e reinar dentro de Jerusalém, porque Jerusalém foi a cidade do rei Davi. Jerusalém foi onde o rei Davi estabeleceu, ou seja, Jerusalém foi um nome dado pelo rei Davi, porque Jerusalém não tinha o nome de Jerusalém. Quando ele instituiu Jerusalém como capital do reino dele, na época que ele era o rei Davi, ele instituiu que aquele lugar teria o nome de Jerusalém. Então por isso que Jerusalém é a cidade do rei Davi, é a cidade santa, é a cidade da promessa que Deus fez, que dos descendentes de Davi jamais faltaria reino, que para sempre teria reino no trono de Davi. E Jesus é o rei que veio da descendência de Davi e um rei eterno. Então, irmãos, Herodes ficou perturbado. Por quê? Porque ele pensou, vão tomar meu reino. E quem ficou perturbado também? Os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque eles eram mancomunados com Herodes, eles eram falsos sacerdotes. Eles não respeitavam 100% a lei de Moisés, que foi dada por Deus, que veio do céu, da boca de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Por isso que quando Jesus veio, Jesus confrontava eles, chamando eles de raça de víbora, hipócrita, fariseus, dizendo que eles ensinavam aquilo que eles não praticavam, então eles eram falsos. Então eles também temeram perder o poder, porque já que Jesus estava nascendo, ia reinar tudo, então eles iam perder a regalia, porque é sempre assim. O falso profeta, o falso pastor, ele está sempre preocupado com a regalia, com o luxo. Ele não está preocupado com a salvação, nem com a santidade, nem em levar ninguém para o reino de Deus, nem transformar as pessoas em verdadeiros adoradores de Deus. Os falsos líderes estão preocupados em crescer o ministério e abrir igreja em tudo que é lugar, porque vai dar dinheiro, vai dar dízimo, vai dar oferta. Não que o dízimo e a oferta seja uma coisa errada, pelo contrário, faz parte da palavra, mas aí o olho deles é nisso. Quanto mais igreja abre, mais dinheiro entra, mais eles montam uma sede grande, mais eles fazem igreja para 30 mil pessoas, e esses templos, esse luxo, mais eles compram mansões, mais eles compram ônibus, carro, aviões, mas isso nada vai ser arrebatado. O que vai ser arrebatado são as pessoas. Então eles são falsos porque eles não investem naquilo que vai ser arrebatado. Eles investem no luxo que eles têm. Por quê? Porque eles são filhos do diabo. Porque Satanás também foi oferecer luxo a Jesus quando Jesus estava sendo tentado. O diabo disse a Jesus: olha, tudo isso te darei, os reinos da terra, te darei o luxo, o poder e a grandeza, se você prostrado me adorar. Jesus disse: eu não preciso disso porque eu já sou dono de tudo. O meu pai me deu tudo. E está escrito: você é mentiroso, você não tem nada, esse seu luxo é só para me enganar. Está escrito que só ao Deus dos céus adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo também foi oferecer luxo a Jesus, foi oferecer grandeza, mas o verdadeiro adorador não está de olho no luxo nem na grandeza dessa terra, até porque o verdadeiro adorador sabe que tudo isso aqui vai ser queimado e está sendo preparado para o fogo, porque a Bíblia diz que tudo que o homem fez na terra se desmanchará, e os elementos ardendo em fogo se desfarão, e esse globo terra vai ser desfeito e destruído, porque já está preparado um novo céu e a nova terra para aquele
aqueles que são verdadeiros adoradores, e eles vão viver para sempre com aquele que merece toda adoração, e nunca mais vai chorar, nunca mais vai ser traído, nunca mais vai ser enganado, nunca mais vai ser perseguido. Por quê? Porque eles vão viver para sempre, vão ser reis e sacerdotes, e vão governar para séculos e séculos sem fim os novos planetas que Deus vai criar, porque Deus é criador. Não pense que Deus só criou esse mundo. Deus é criador, Ele cria tudo. Então Ele vai criar novas constelações, novos planetas, novos mundos, e nós que fomos escolhidos vamos ser os seus reis e sacerdotes desse novo universo. E isso tudo está revelado na palavra de Deus. Só entende quem é adorador. Quem não é adorador está de olho nas coisas dessa terra. Mas o verdadeiro adorador, ele aguarda o novo mundo, uma nova era. Por isso que Paulo diz: as tribulações dessa vida não são para se comparar com o que está preparado para aqueles que amam a Deus. Existe um mundo melhor, existe coisas muito melhores. Então, irmãos, a igreja está me ouvindo? Aleluia. Então, os falsos profetas, ou melhor, os saduceus, os fariseus também ficaram perturbados, porque eles iam perder a regalia. E é justamente isso que as igrejas hoje estão preocupadas: perder regalia. É por isso que tem ministério derrubando ministério, tem pastor falando mal de pastor, tem cantor falando mal de cantor, igrejas brigando por lugar, por membro, como se as pessoas fossem meros objetos. Tem igreja que eles montam uma igreja de um ministério, na frente da mesma igreja, quase que de frente, abre outro ministério, brigando, não respeita. E quando um membro de uma igreja visita outro membro de outra igreja, o pastor, que é falso, ele fica revoltado e vai querer brigar com outro pastor, porque está dizendo que aquele pastor está tomando as ovelhas dele. Ou seja, agora ninguém mais está trabalhando para o reino do céu, está trabalhando para o reino pessoal do anticristo, do sistema babilônico, do inferno. São filhos do demônio, que não estão preocupados em santificar as pessoas e transformar elas em verdadeiros adoradores, mas estão preocupados com números, com igreja grande, com templos, com riqueza. Tem pastor aí, irmão, eu vi essa semana uma coisa absurda. Até que ponto chegou a palhaçada do falso evangelismo, do falso reino de Deus que é pregado por aí. Eu vi um curso, irmão, um casal de pastores que estão dando cursos de como falar língua lá em Goiás, isso em Goiânia, como falar línguas estranhas em vários idiomas, como interpretar sonho, como dar profecia. É um curso ensinando como profetizar, como revelar, como descobrir identidade, como descobrir coisas. Ou seja, é um absurdo, irmão. Eles estão agora usando aquilo que é exclusivo de Deus, que só Deus pode fazer, para querer formar profetas. Ou seja, e são essa leva de idiotas e satanistas que muitas igrejas estão colocando nos seus altares para matar a fé dos santos. A Bíblia diz que nos últimos dias, se possível, até os escolhidos vão ser enganados. Mas qual é o escolhido que pode ser enganado? É aquele que não tem intimidade com a palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus, quando vê um falso abrir a boca, ele diz: isso é um mentiroso. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Então, se eu tenho o Espírito Santo, conheço a Bíblia, quando o falso vai falar, o Espírito diz dentro de mim: olha, eu não estou nele. Olha o que ele está pregando, não tem base naquilo que tu conheces, que é a minha palavra. Então, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro adorador, ele sabe tudo, ele conhece tudo, discerne tudo, mas por ninguém ele é discernido. Porque ele é um mistério, assim tanto quanto Deus é um mistério, e é um mistério a forma como Deus age na vida dos adoradores. Então, irmãos, os fariseus e saduceus ficaram revoltados, perturbados. Toda Jerusalém ficou perturbada. O que eles fizeram?
Versículo 4: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntaram-lhe onde deveriam nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Você veja, irmão, que nem os sacerdotes da época, nem os fariseus, nem os saduceus sabiam aonde Jesus ia nascer. Eles tiveram que perguntar aos reis magos, porque eles não sabiam, porque eles não estavam interessados em saber as escrituras sagradas. Se eles soubessem das escrituras sagradas, eles não precisariam ter perguntado, porque eles saberiam que nas escrituras, como os reis magos falou, que está nas escrituras sagradas, que ele iria nascer em Belém. Aí eu te pergunto, como é que o sumo sacerdote, que conhece a Torá sagrada, que conhece todas as profecias dos profetas, de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel, de Amós, Joel, de todos os profetas, como é que o sumo sacerdote não sabia? Ou seja, por que um sumo sacerdote? Por que duas religiões não sabiam onde Jesus ia nascer? Porque eles não estavam interessados em aprender as escrituras sagradas, mas sim com luxo, mas sim em se dar bem, mas sim em pregar aquilo que eles achavam que era de Deus, quando na verdade era do diabo. E assim está hoje. Tem pastor, irmão, que não tem capacidade nenhuma, mas quer ser pastor. Tem diácono que não tem capacidade, quer ser pastor. Presbítero quer ser pastor. Agora está se levantando uma leva de idiotas, de homens e mulheres que querem ser pastor. Ou seja, quer ter título de pastor, apóstolo, bispo, quer abrir igreja e fica só profetizando e ninguém conhece as escrituras sagradas. E aí não ensinam as escrituras sagradas e ninguém aprende a ser verdadeiro adorador, porque esses tais falsos profetas, falsos líderes, não conhecem as escrituras. É por isso que está tanta desgraça. Por isso que a igreja de Cristo, que era para ser forte na terra, o povo de Deus, que era para subjugar o mundo, está sendo subjugada. Por quê? Por causa dos falsos profetas, por causa desses idiotas ridículos, filhos do diabo, que não conhecem as escrituras sagradas e nem ensinam as escrituras sagradas para o povo aprender o que significa ser adorador. Então eles perguntaram porque não sabia, porém os reis magos sabiam. Olha que coisa interessante, os reis magos não eram sacerdotes, não eram propriamente discípulos de Jesus, eles não serviam em nenhuma religião da época, mas eles sabiam uma coisa que aqueles que deveriam saber não sabiam. Então Herodes chamou os magos secretamente. Veja bem, Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Herodes deve ter tido aquela conversa: vem cá, como é que vocês descobriram? Quando foi o momento que vocês viram a estrela? Como foi que vocês descobriram? Porque é sempre assim, irmão. O falso adorador, ele está sempre querendo descobrir qual o segredo do verdadeiro adorador. O falso adorador, ele quer saber os mistérios do verdadeiro adorador. Foi assim com Sansão. Sansão era um verdadeiro adorador e Dalila se fez de falsa, fez que aceitou ele só para descobrir o segredo dele e derrubar ele. É sempre assim, sempre querendo descobrir os segredos que Deus tem com os verdadeiros. Mas olha que coisa interessante, Herodes mandou procurar saber, chamou e disse: vem cá, me conta aí, o que foi que aconteceu? Como foi que vocês descobriram? Né? Porque é sempre assim. E aí enviou-os a Belém e disse: olha, vão informar-se com exatidão sobre o menino. O que significa informar com exatidão? Eles queriam saber aonde Jesus estava, qual era a casa, como chegar lá, qual o melhor caminho. Para quê, pastor? Vou te dizer: logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Mentira! Ele não estava, ele declarou, ele falou para os
os reis magos, vocês vão, descubram tudo sobre ele, porque eu quero ir lá e quero também adorar ele. Mentira, porque falso adorador, ele não adora a Deus. Ele até vai para a igreja, mas não adora a Deus. Ele vai para os eventos, mas adora a Deus. Às vezes ele está no jejum, mas não adora a Deus. Às vezes ele está jejuando, mas não está adorando a Deus. Porque o jejum dele é só passando fome. Ele está só ali para dizer para o pastor que também está jejuando, mas o coração dele não está na adoração. É porque ele não quer ser visto como rebelde na igreja. Então ele vai lá sem comer, diz: olha, pastor, estou em jejum aqui e tal. Mas ele não é um verdadeiro adorador. Agora olha só, eu lhe pergunto, será que um homem endemoniado como Herodes iria adorar Jesus? Como é que uma pessoa fica perturbada porque o verdadeiro rei está nascendo, ao ponto de reunir todos os líderes religiosos para descobrir como acabar com isso? Como é que ele declara agora que vai adorar? Mentira, era laço do diabo. Como os falsos adoradores muitas das vezes têm feito na vida dos verdadeiros: armado laço, trama, para querer acabar com a adoração. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. Eu estou no versículo 9. E a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino, ou seja, estava Jesus. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. O que é júbilo, irmão? Júbilo é alegria. Irmão, aqueles homens estavam tão felizes porque a estrela estava guiando eles, porque eles eram verdadeiros adoradores. O objetivo deles, eles vieram de longe, andando dias, meses, simplesmente para adorar. Eles não foram lá pedir nada a Jesus. Eles não foram lá pedir reino, riqueza, saúde, não. Eles foram adorar. Então, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, o que significa a casa ali naquele momento? O templo, o lugar de adoração, aonde estava a verdadeira adoração estava ali, que era o Filho de Deus que havia nascido. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria e sua mãe. E o que eles fizeram? Prostrando-se o adoraram. O que significa prostrando-se? Se ajoelharam, se curvaram. Agora eu te pergunto, 3 reis ricos que estavam trazendo riqueza foram lá e se prostraram diante de Deus. Aqui eu já tenho a primeira aula. Qual é a primeira aula que eu tenho aqui sobre o adorador? Primeiro, adorador, o verdadeiro, ele não vai para a igreja pedir nada a Deus. Igreja não é lugar de pedir nada. Igreja é lugar de você adorar. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. O que significa? Significa que os reis magos foram lá buscar primeiro o reino de Deus. Eles foram adorar, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, primeiro você adora e Deus realiza os desejos do seu coração. Olha o que aqui está escrito: agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Tem a regra: primeiro tu agrada, que é adorar. Agradou, aí Ele sabe que tu é o verdadeiro adorador e não vai faltar nada para você. Por quê, pastor? Me diz quem foi que conseguiu matar Davi? Qual foi o exército que conseguiu matar Davi? E olha que Davi só vivia... O primeiro exército que perseguiu Davi foi o exército do próprio genro. O próprio genro. A primeira barreira que Davi enfrentou foi um gigante com 3,90 metros de altura, e ele venceu. A segunda barreira foi o exército com mais de 10.000 soldados que Saul levantou para matar Davi, porque ele achava que Davi ia usurpar o reino dele. Depois, o exército dos filisteus também se juntaram contra Davi, e Davi nunca foi morto. Depois que Davi assumiu o reinado, Davi guerreou muitas guerras, tanto que os reis da terra tinham medo de ir para a guerra com ele, porque ninguém ganhava do rei Davi. Aí eu te pergunto, esse mesmo rei Davi, que era um verdadeiro adorador segundo o coração de Deus, porque ele nunca ia para o templo pedir nada, ele ia porque ele tinha prazer de estar na presença de Deus. Esse mesmo adorador, ele disse: eu fui moço, viu? Fui moço. Eu acho que ele estava dizendo: eu cuidei de ovelha, eu cuidei do lixo da casa do meu pai, era desprezado, humilhado. Eu acho que ele pensou em toda a trajetória dele, e ele disse: eu fui moço e hoje estou velho.
nunca vi um justo desamparado, um verdadeiro adorador, e nem a sua descendência mendigar um pão. Então sabe por que você não tem nada na vida? Porque você só fica explorando a Deus, você só quer que Deus mude a sua vida, mas você não quer adorar a Deus, você não quer ofertar nada. Você veja que esses reis magos, eles levaram, eu vou lhe mostrar aqui o que foi que eles levaram para Deus aqui, para entregar para Jesus. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros. Irmão, sabe o que significa abrir os seus tesouros? Abriram suas posses, suas riquezas, né? Em outras palavras, colocaram na presença de Deus as suas fazendas, as suas riquezas, abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Ofereceu ouro, irmão, ouro, caixa de ouro, incenso e mirra, que naquela época eram coisas caríssimas, valiosíssimas, que só rei e rainha poderia ter. Aí eu te pergunto, o que é que você tem ofertado para Deus? Você muitas das vezes come até o dízimo do Senhor, que é dele, porque o dízimo não é você que oferta, o dízimo você está devolvendo, a oferta é aquilo que é teu. Aqui eles deram do que é deles, eles não dizimaram, aqui não está dizendo que é um dízimo, aqui está dizendo que é uma oferta, é uma adoração, é um sacrifício. Então o verdadeiro adorador, irmão, ele tem prazer de fazer a obra de Deus crescer, ele tem prazer que a adoração a Deus continue. Por quê? Porque ele abre a mão das suas riquezas, das suas posses, para investir na igreja, para investir em cadeiras, para investir num prédio melhor, para dar condições melhores para se pregar a palavra de Deus, para poder o pastor ter um prato de comida para comer, um carro para andar, porque pastor também é gente, pastor precisa ser abençoado para poder continuar no altar. O pastor não é anjo, anjo é quem não come, não dorme, não precisa de carro para andar, não precisa de tomar banho, anjo não paga conta de água, não paga conta de luz. Não, o pastor é um ser humano, e o pastor tem necessidades, e a Bíblia diz que quem prega deve comer e viver da pregação, porque é bíblico. O sacerdote, ele se alimenta de todas as riquezas que entram dentro da igreja. Isso é bíblico, isso não é invencionice de homem. Então, o verdadeiro adorador, ele sabe que o anjo da igreja, o pastor, ele participa do crescimento do evangelho. Então ele adora a Deus. O que é que ele faz? Ele não dá oferta por causa do pastor, ele dá oferta por causa do temor e da adoração que ele tem a Deus. Ele pode até amar o pastor, mas o objetivo da oferta não é o pastor. O objetivo do dízimo não é o pastor. O objetivo do dízimo e a oferta é o reino de Deus, e o pastor faz parte do reino, do crescimento do reino. Então o verdadeiro adorador, ele abre a mão, ele ganha R$10, separa R$1 para o Senhor, ele ganha 100, separa 10, porque ele tem prazer, ele tem prazer de andar de longe, vir de longe levar o dízimo dele, a oferta dele. Ele tem prazer de chegar na igreja e não pedir nada a Deus. Senhor, eu estou aqui, eu te agradeço por estar vivo, eu te amo, tu és tudo para mim. Adorar a Deus na beleza da sua santidade, essa é a função do verdadeiro adorador. E quando você adora, a Bíblia diz que quando você adora, Ele pode te dar toda a terra. Por quê? Está escrito que do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que nela há, e Ele dá aos filhos dos homens, daqueles que o adoram. Então por isso que Deus disse na sua palavra: se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Mas primeiro você tem que querer e ouvir a Deus. E como é que eu escuto a Deus? O adorando. Para Deus falar comigo, eu preciso primeiro adorar. É uma via de mão dupla. Primeiro eu adoro, depois Ele fala comigo. Não é Deus falar primeiro para você, não é Deus sanar a sua necessidade primeiro, não é Deus curar primeiro a sua doença, nem salvar seu marido, seus filhos, lhe dar dinheiro, não. Primeiro é a adoração, depois vem a provisão em todas as áreas da sua vida. Isso é automático na vida do adorador. Você nunca vai ver os discípulos pedindo para Jesus fazer milagre para eles. Você nunca vai ver os discípulos pedindo nada a Jesus. Pedro não pediu peixe a Jesus, foi Jesus que deu peixe a Pedro. Por quê? Porque primeiro Pedro adorou, inconscientemente, mesmo sem saber, o adorou, porque Pedro emprestou o barco para Jesus. Pedro ofertou o barco primeiro a Jesus, para Jesus pregar. E quando Jesus pregou,
que Jesus viu que ele adorou primeiro a Jesus, ofertando o barco. Jesus disse: como ele me deu, eu também vou dar a ele. E aí levou ele para o mar e multiplicou as riquezas da vida de Pedro. Foi tanto peixe, mas tanto peixe, que Pedro teve que chamar os seus amigos para poder o ajudar. Então essa é a regra, irmão. Primeiro você adora, primeiro você agrada, e aí a provisão vem, a janela se abre, a porta se abre, a bênção vem do norte, do sul, do leste, do oeste. Pessoas ligam para você e lhe manda dinheiro, dinheiro aparece na tua conta, a tua dívida é paga, não falta nada para você, seus filhos são salvos, saúde você tem. Por quê? Porque você primeiro adora. Esse é o caminho. Então, irmãos, eu estou já terminando, me aguenta aí mais um pouquinho. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Deu, irmão, eles deu. Eles não emprestaram a Jesus, eles deram, foi uma oferta. Aí eu te pergunto, você não oferta nem tua vida porque você falta mais na igreja do que tudo no mundo? Basta chover que você não vem? Basta uma dor de dente, uma dor de cabeça você não vem? Porque antigamente a gente ia para a igreja porque sabia que se adorasse a Deus, Deus iria curar a gente. Mas hoje as pessoas dizem: não vou para a igreja porque estou com dor de cabeça. Eu não vou para a igreja porque chegou visita. Eu não vou para a igreja porque... E é tanto porquê, tanto porquê. Ou seja, já não existe mais aqueles verdadeiros adoradores. Então, meu irmão, e tendo... Olha só, eles adoraram a Deus, serviram a Deus, levaram riquezas para Jesus, e essas riquezas mais tarde serviram para Jesus se manter no Egito, e eu vou lhe mostrar isso. Quando eles ofertaram tudo isso a Jesus, que era o Filho de Deus, o anjo apareceu e disse a ele, tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, tornaram a sua terra por outro caminho. O que o anjo disse? Não vão atrás daquele falso adorador. Sabe o que é que Deus está me revelando nessa palavra aqui? Que você não deve andar com falso adorador e nem procurar falsos adoradores, porque o falso adorador, irmão, ele não quer adorar a Deus, ele não tem prazer em adorar a Deus. Então o anjo advertiu a eles para eles irem por outro caminho, não vão atrás daquele falso mentiroso. Depois que partiram, um anjo do Senhor agora apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Vou repetir: fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Agora eu entrei em outra parte da pregação, estou já terminando, me aguenta aí mais uns minutinhos. Preste atenção. Quando os reis magos chegaram, Herodes declarou que queria saber onde o menino estava para adorar. Mas o anjo está dizendo aqui que ele vai procurar o menino para matar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quem é que mata? Quem mata é assassino. Toda pessoa que mata, pela lei, ela é um assassino. Quando Deus tira a vida de alguém, Deus não está matando uma pessoa. Deus está tirando aquilo que é dele, porque a vida é dele. Então Deus não é assassino. Matar é quando eu tiro aquilo que não é meu. Ou seja, quando eu mato uma pessoa, eu estou matando uma pessoa, eu estou tirando a vida dela sem ser dono daquela vida. Então toda aquela pessoa que tira uma vida sem ser dela, além de matar, ainda é ladrão, porque ladrão é quem rouba. Então estou tirando a vida de uma pessoa. Deus, ele não mata ninguém, porque a vida é dele. Toda a vida. Mas pastor, até a vida do macumbeiro, até a vida do homossexual que está dizendo que Jesus é gay, zombando de Deus, sim, até a vida. É por isso que no juízo final, Deus vai chamar esses que zombaram dele, vai dizer: vem cá, o que foi que tu fizeste com a vida que eu te dei? Aí a pessoa vai se ver com Deus. Aqui na terra ela pode falar o que ela quiser, até porque se você disser que Deus não presta, que Deus... você pode xingar Deus do que quiser, isso não vai arranhar a glória dele. Isso destrói a tua vida, porque a glória dele, ninguém pode destruir a glória dele. O único que se levantou contra ele no céu para destruir a glória dele
hoje virou Satanás totalmente deformado e vai ser preso no lago de fogo e enxofre para o resto da vida. Então ninguém se levanta contra a glória de Deus. Então preste atenção nessa revelação que Deus me deu. Se Herodes iria matar o menino, significa que ele era um assassino. E eu te pergunto, quando você é um falso adorador, para Deus você tem o mesmo espírito de Herodes. Sabe como é que Deus lhe vê? Como um assassino dentro da igreja. Mas pastor, eu estou dentro da igreja, eu nunca matei ninguém. Sim, mas o assassino aqui pode ser em vários aspectos. Você pode ser uma pessoa que assassina o crescimento da igreja, que assassina a alegria do pastor pregar na igreja, porque ao invés de você ajudar, você só leva problema. Você dá desgosto ao pastor, você não é amigo do pastor. Então isso é assassinar também o psicológico do pastor. Até porque o pastor é um ser humano. Se Jesus, que é Jesus, precisou ser consolado no Getsemane, imagina o pastor. Você acha que o pastor não tem tristeza? Você acha que o pastor não tem amargura? Você acha que o pastor não sente a morte? Né? Você acha que o pastor não é confrontado por um espírito de morte que é louco para matar o pastor, porque o pastor está roubando as ovelhas do inferno? Ou melhor, as almas do inferno e levando para Deus? Então o pastor sofre ataques do inferno e muitas das vezes ele precisa de consolo, muitas das vezes ele precisa de apoio, muitas das vezes ele precisa de um ombro amigo, de uma oração sincera, de alguém que esteja do seu lado, porque Elias também entrou em depressão, Jesus ficou triste, desesperado antes da morte, pediu para o cálice passar. Então o pastor não é melhor do que Jesus, o pastor precisa de apoio. Então muitas das vezes você assassina aquela alegria que o pastor tem de pregar a palavra. O pastor fica desanimado porque não vê ninguém ajudando na obra, não vê ninguém ganhando almas para Jesus, só vê pessoas levando problema. A vontade que o pastor tem é de chutar o pau da barraca e dizer: quer saber? Não vou ficar mais nessa terra não, porque esse povo só explora Deus, esse povo só quer bênção, esse povo não ganha uma alma para Jesus, entra mês, sai mês, eles não trazem ninguém para a igreja, é só problema, 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 problema. E eu te pergunto, nem Jesus aguentou a pressão. Jesus teve que ser consolado por um anjo que Deus mandou. Imagina o pastor que é comedor de feijão e farinha, como eu e você. E apenas o pastor, ele é escolhido, mas isso não faz dele um anjo. Ele tem mentalidade de ser humano, ele se entristece, ele chora nas madrugadas pedindo para Deus mudar a situação. Mas muitas das vezes o pastor está sozinho, porque ele está levando um fardo sozinho, porque não existe verdadeiros adoradores. Teve uma vez que Jesus deu uma palavra tão dura que 70 discípulos abandonaram Jesus, e Jesus olhou para os 12 discípulos e disse: vocês também vão me abandonar? Pedro olhou e disse: para onde iremos nós, Senhor, se só tu és o Cristo, se só tu tens a palavra de vida eterna? A gente não pode te abandonar. Então o verdadeiro adorador, irmão, está do lado do pregador. O verdadeiro adorador, ele ama a Deus, mas ele está do lado de quem proclama as verdades de Deus. O verdadeiro adorador, ele não abandona o sacerdote. O verdadeiro adorador, ele está sentindo a dor do sacerdote, ele sente a solidão que muitas das vezes o sacerdote sente. Ele jamais vai deixar que ninguém traia o sacerdote, jamais ele vai deixar o sacerdote sozinho. Por quê? Porque ele é um verdadeiro adorador e ele sabe que o sacerdote é quem traz Deus até para ele. Ou seja, então, irmão, me aguenta aí mais uns minutos. Herodes era um assassino, irmão. O anjo declarou: ele vai procurar o menino para matar. Ele quer matar o menino. Ele é um assassino, homicida, filho do diabo. E o que eu aprendo nessa palavra? Que quando tu não é um verdadeiro adorador, tu és um assassino. Porque das duas uma, ou tu adora a Deus ou tu adora o diabo. Ninguém pode ficar em cima do muro. Ninguém serve a dois senhores. O próprio Jesus falou isso: ou tu adora a Deus ou tu adora Satanás. Então, se tu não é um verdadeiro adorador, tu é falso. Se tu é falso, tu quer matar. E o que significa matar, irmão? O espírito de Herodes, tá certo? Vai fazer tudo para destruir a adoração. Ou seja, qualquer pessoa que ama, respeita e pratica a palavra de Deus será atacado por este espírito de Herodes. Porque Herodes, o rei, morreu há mais de 2000 anos atrás. Porque essa palavra tem mais de 2000 anos, essa parte aqui de Mateus. Mas o espírito de Herodes, irmão, está impregnado em muitos falsos adoradores, em pastores, em membros, em cantores.
Então, qual é a função do falso adorador? Destruir o crescimento da igreja, destruir o psicológico do pastor, porque está escrito: ferindo o pastor, dispersa-se as ovelhas, a igreja não cresce. Então o falso adorador, ele faz confusão, ele dá desgosto, não oferta, aí o pastor fica apreensivo, porque tem conta para pagar, e o pastor não vai pagar a conta com oração nem jejum. Não tem como a unção do pastor pagar as contas. Na vida, não tem como você chegar na lotérica e pagar as contas da igreja de água de luz com oração. Você vai ser preso por loucura. Você está doido ou estelionatário. Nesse mundo, Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A adoração. Mas no mundo de César é dinheiro, papel, rendimento. Tem que ter dinheiro. Ninguém mantém igreja só com promessa, com oração. A gente mantém a igreja pagando conta. Então o pastor precisa da oferta para ele poder administrar. Isso tudo é bíblico. Então, agora preste atenção no que eu vou lhe dizer, irmão. Você sofrerá ataques da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos. Sofrerá ataque nos seus negócios, na sua saúde, na comunidade onde você vive. Tudo para matar a adoração que está dentro de você. Porque Jesus, quando você aceita Jesus, Ele nasceu em você. Você se torna uma nova criatura. Você nasceu em Cristo, Ele agora está reinando em você. Você tem o próprio Jesus dentro de você. Você é o templo dessa adoração. Então esse espírito de Herodes vai querer lhe destruir. Muitas das vezes com uma mulher endemoniada, com um marido endemoniado, que vai tirar a tua paz, não deixa tu se santificar. Muitas das vezes é teus filhos que vai estar dando lugar a Satanás. Nos seus negócios ele vai querer entrar. Mas lembre-se que, olha o que eu quero lembrar para você, que o anjo chegou, tá certo? E falou para José e Maria: fujam, porque esse espírito vai procurar o menino para matá-lo. O que é que Deus está me revelando aqui? Eu vou falar para a igreja. Me aguenta aí mais 2 minutos. O que é que eu aprendo aqui? Deus está bradando nessa manhã para os verdadeiros adoradores: fuja dos falsos, porque eles vão procurar você para matar, para destruir seu psicológico, sua vida, sua história. E quando eles conseguirem, eles vão gargalhar, mas Deus nunca vai deixar um verdadeiro adorador ser morto, porque sempre Deus arranca o verdadeiro adorador do lugar da morte. Sempre Deus dá a libertação do verdadeiro adorador do lugar da morte. Nunca. Por isso que ele disse: 1000 vai cair do lado do adorador e 10.000 à direita, mas ele não será atingido. O adorador entra no fogo, a chama não queima, na água, a água não afoga. Por um caminho os falsos adoradores vão vir querer destruir tua adoração, mas por 7 caminhos vão fugir da tua presença e vão cair diante de ti. E a cova que eles estão preparando para você, eles mesmos é quem vão cair dentro dela. Eles que vão ser enterrados, porque a palavra de Deus não cai por terra. E a palavra de Deus, ela protege os verdadeiros adoradores. Por isso que está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos verdadeiros adoradores, daqueles que temem a Deus e livra. Então não te preocupa, não pense que você está sozinho. Você pode olhar e não ver ninguém do seu lado, mas se não vir ninguém da terra lhe consolar, vai vir um anjo do céu falar com você em revelação, vai aparecer nas suas orações. Deus vai te dar uma nova unção, uma nova língua, vai falar contigo no mistério, vai te encher, te dar unção e vai te capacitar e dizer: não temas, anda, porque a jornada ainda é longa e eu não vou te abandonar. Estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Essa promessa nunca cai por terra na vida do adorador. Então, meu irmão, me aguente mais um pouquinho que estou terminando. O que foi que aconteceu? Ele mandou ele fugir. Então ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, durante a noite e partiu do Egito. O que é que eu aprendo? Se Deus está dizendo para você que esse lugar, ou uma amizade, ou um negócio, ou um relacionamento, vem de falsos adoradores, são laços do diabo para acabar com a tua adoração, fique esperto, atenda o conselho. Não deixe os seus sentimentos, ou melhor, os seus sentimentos lhe enganar.
Porque muitas das vezes Deus quer tirar a gente de um lugar, de um relacionamento, de negócios, e a gente fica preso àquilo. O sentimento humano, mas aqui fulano gosta de mim, aqui fulano me trata tão bem. E aí você vai ficando preso. Meu irmão, lembre-se que José poderia ter pensado, quer saber? Eu não vou fugir para o Egito não, já estou cheio de ouro, incenso e mirra aqui, eu vou pagar uns segurança aqui para me proteger de Herodes. Ia morrer os segurança, ia morrer ele, Maria, José e o menino, e a obra de Deus não ia ser feita. Aprenda uma coisa, irmão. Se Deus está dizendo, se desapegue desse lugar, fuja, se afaste de Maria, de João, se afaste desse negócio, esse negócio não vai dar mais para você. Deus está mandando você esfriar seu coração daquilo ali e fugir. Fuja. É um recado de Deus para você não ficar preso a um sentimento, porque o coração do homem é enganoso. Às vezes você fica num relacionamento, às vezes você está num relacionamento ruim, uma pessoa não teme a Deus, te dá desgosto, e você diz, não, mas ela é tão boazinha aqui, rapaz. Herodes vai ser sempre Herodes. Ele vai prometer adorar, mas ele não vai adorar nada, ele vai querer matar, destruir. Esse espírito entra em filho, entra em mulher, entra em marido, entra nos negócios, entra nos vizinhos. Então, meu irmão, uma coisa que me chama a atenção é, por que Deus não mandou anjo para proteger José e Maria e matar Herodes antes que Herodes se levantasse? Porque Jesus fez isso com Saulo, derrubou ele do cavalo e cegou ele. Por que Deus não destruiu o exército de Senaqueribe, mandou um anjo e matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe? Por que Deus não mandou um anjo aqui para meter o pau em Herodes e no exército dele? Acabar a carroça de Herodes? É que tem momentos que Deus vai mandar um anjo para livrar mesmo, mas tem momentos que Deus está dizendo, chega, esse lugar não é para você, essa pessoa não é para você, esse negócio não é para você, você precisa sair daí, eu não tenho parte nesse negócio. Então, meu irmão, para terminar, então ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, durante a noite, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Aprenda, irmão, tem momentos que você só pode voltar para um lugar quando o espírito de Herodes não estiver mais lá. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Irmão, eu estou fechando a Bíblia agora para dizer o seguinte, tá certo? Herodes, ele fez um infanticídio, uma chacina. Ele matou centenas de crianças de 2 anos para baixo, número grande. Imagina ali todos mortos, porque ele pensou, vou matar de 2 anos para baixo, porque aí no meio eu acabo com a adoração que é Jesus. Mas ele quebrou a cara, porque a adoração já tinha sido libertada daquele lugar, já estava protegida. Sabe qual é a profecia que eu tenho para te dar nessa manhã? Se você é um verdadeiro adorador, não se preocupa, porque a morte não tem poder sobre a sua vida, a doença não tem poder sobre a sua vida, as angústias que muitas das vezes os falsos adoradores fazem você sofrer, não vai prejudicar teu psicológico, pelo contrário, Deus vai te renovar. Deus manda te dizer que tu vai crescer na graça e no conhecimento, porque Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento de Deus, mesmo no Egito, mesmo na terra do pecado lá, porque o Egito adorava a Satanás, mas mesmo lá, Jesus escondidinho estava crescendo na graça e no conhecimento. Sabe o que é que eu quero dizer para você? Quando o teu inimigo, o falso adorador, pensa que está te destruindo, pelo contrário, ele está fazendo bem a você. Por quê, pastor? Porque está escrito, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e andam no propósito de Deus. Então, se levanta, não fica triste não, tu não está sozinho, tu faz parte dos verdadeiros adoradores.
E os verdadeiros adoradores são guiados pelo próprio Deus. Os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra, sobre os adoradores. Então Deus manda lhe dizer que os olhos dele estão sobre você aí, agora nesse momento. E Ele sabe todas as suas necessidades. Você só precisa o adorá-lo. É você adorando e Ele abrindo as portas. É você adorando e Ele curando você. É você adorando e Ele destruindo os teus inimigos. É você adorando e Ele aumentando os teus dias de vida. É você adorando e Ele dando cálcio aos teus ossos, melhorando o teu coração, limpando tuas artérias. É você adorando e Ele limpando o câncer. É você adorando e Ele curando você da diabetes. É você adorando e Ele curando o teu corpo, renovando, te dando forças para você continuar sendo um adorador. Porque jamais a morte vai tocar no adorador sem que Deus permita. E Deus não vai permitir nunca que os adoradores sejam destruídos. Está escrito no livro de Apocalipse: porque foste fiel a mim, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te livrarei e te guardarei. Então Deus é contigo, meu irmão. Deus é com um verdadeiro adorador. Se você é um verdadeiro adorador, não te preocupas, porque os dias estão chegando da tua glória, da tua vitória. Deus vai mostrar para você que Ele tem te escondido debaixo das asas dEle, e que a morte não vai te achar, a desgraça não vai te achar, a miséria não vai te achar, a separação não vai te achar, a destruição da tua família não vai te achar, a falência da tua empresa não vai te achar, porque você está debaixo das asas do Altíssimo. Por isso, meu irmão, glorifique a Deus, que é o autor e consumador de todas essas coisas. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus faça você se arrepender se você ainda não é um verdadeiro adorador, e venha ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a pastora Lourdes. Desculpe pelos 15 minutos que eu passei, mas eu não vou pedir desculpa, porque eu estava falando a palavra do grande, e quando o grande está falando, Ele é quem manda no tempo. Que Deus abençoe a igreja.